Paz do Senhor, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com vida, de estar respirando o ar que Ele nos concede nessa noite. Estamos muito felizes porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. E nessa noite nós vamos contar um pouquinho da nossa história, nós vamos ouvir algumas irmãs que estão conosco desde o início deste trabalho, desta obra, que vai ter o seu início em 1986. Então vai ser muito importante nós estarmos ouvindo essa história, estarmos ouvindo a história da Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. E nós teremos como nossas convidadas a nossa irmã Judite e a nossa irmã Luzia, que são pioneiras desse trabalho, que vai ser muito importante você ouvir um pouquinho da nossa história, para que você possa entender como Deus ele inicia essa obra, começa este trabalho, e esse trabalho perdura até os dias atuais, né? Como disse Jesus, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu vou chamar as nossas irmãs, a nossa irmã Judite. A nossa intenção era tentar fazer essa transmissão simultânea, né? Juntamente com a irmã Judite e também a irmã Luzia. Mas se não for possível, nós vamos ouvir primeiro a irmã Judite, nós vamos conversar um pouquinho com ela e depois nós vamos conversar um pouquinho com a nossa irmã Luzia Galine. Então já te convido a estar atento, chamar a sua família para que possa ouvir um pouquinho da nossa história, mandar um WhatsApp para um irmão que de repente está meio desligado, para que possa ouvir também um pouquinho da nossa história. E vai ser muito importante a sua participação conosco, tá? Nós vamos chamar a nossa irmã Judite para participar. Vamos aguardando. Ei, irmã Judite, paz do Senhor. Senhor, Tudo bom com a senhora? tudo bem, graças a Deus. A senhora tá chique, hein? Tô assembleando. Amém. Irmã Judite, nós estamos nessa live hoje para a gente falar um pouquinho da nossa história. A história da Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. E a senhora, juntamente com a irmã Luzia, são as pioneiras, né? Vamos dizer assim, as pioneiras deste trabalho. São pessoas que estão conosco desde o início, né? Na É verdade. verdade, antes da gente pensar em ser gente, vocês já estavam lá, já Verdade. estavam lá, adorando ao Senhor, dando início a este trabalho, trabalhando com todo afinco, juntamente com os pastores que estavam na frente deste trabalho. E a razão de nós fazermos essa live, irmã Judite, é porque tem muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, que não conhecem muito a nossa história, né? Conhece a Assembleia de Deus, que esteve situado em Andorinhas, mas que teve o seu início num bairro chamado Bomba, mas não conhece muito mais sobre essa história. Então, coloquei a senhora aqui para falar um pouquinho para a gente como que essa história ela tem o seu início, como que ela começou. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a nossa história, desde lá, 1986, né? Quando a nossa história se inicia. Então, dou a palavra para a senhora. Bom, paz, Senhor, a todos também que estão assistindo, uma boa noite. A nossa igreja começou em 1986, né? Nossa igreja começou um grupo de 10 a 17 pessoas, se eu não me engano, né? Nós éramos um pequeno grupo, na direção do pastor Vicente Xavier, com a sua esposa, né? Então, nós começamos um grupo
muito pequeno, na casa de uma irmã, que nos cedeu um lugarzinho para a gente estar ali congregando, louvando o nome do Senhor. Nesse lugar nós reunimos um tempo, né? Não era totalmente uma casa para dizer, ó, nós estamos numa casa. Não era, não. Era um terreiro e do lado tinha um barraquinho que era a comida dos animais, né? Então a gente dividia o espaço com os cavalos, com os animais, né? Eles ficavam de um lado e a gente de outro, adorando o nome santo do Senhor, né? Ali a gente cantava, adorava o nome do Senhor, nos alegrava muito, né? Então a gente dividia aquele espaço ali com os animais. Às vezes os animais faziam necessidade perto da gente, mas a gente estava nem importando com isso, porque a gente só queria somente adorar o nome santo do Senhor. E ali o Senhor, ele abençoava a gente tinha aquele coração contrito com Deus, né? E eu lembro bem que muitas pessoas não acreditavam, né? Que a gente não poderia ir à frente, porque aqui... Mas está dando uma interferência. Ah, Vê se o sinal melhora um pouquinho, porque deu uma interrompida. Se ela estava falando que os animais faziam as necessidades, vocês não se importavam. E depois daí deu uma pausa. a gente estava... Quando interferir, você me fala que eu volto. Os animais ali faziam necessidade perto da gente, a gente não se importava, louvava o nome santo. Ai, eu lembro bem que quando uma irmã que não era da nossa igreja chegou e disse para nós, Deus usou ela e disse, hoje estou assinando com a pena de ouro, que Deus ia abençoar muito aquele trabalho. Mas muitas pessoas diziam que nós era mais um grupo que estava reunido ali, entendeu? Mas o Senhor usou a irmã e falou que nós ia ter muitas vitórias, que o Senhor ia abençoar aquele trabalho grandemente. E assim o Senhor fez, foi crescendo aquela obra ali na presença santa do Senhor. Glória a Deus. E, irmã Judite, a senhora disse na casa de uma irmã, essa irmã era a irmã Elisa? Irmã Lisa. Era a Isso. irmã Lisa. E a partir desse trabalho, irmã Judite, que iniciou com um grupo de 10 pessoas naquela casa, como foi que vocês conheceram o pastor Daniel, que foi o pastor presidente, a qual abraçou esse trabalho? Logo a esse grupo de irmãos, né, o pastor Vicente, nós ficamos assim sem direção naquele grupo, né? Aí o pastor Vicente foi ao encontro do pastor, né, o pastor presidente, para que ele nos apoiasse ali, né? Então o pastor Daniel, tá ouvindo? O pastor Tá Daniel ouvindo? deu um grande apoio para a gente ali naquele lugar. Travou, irmã Judite. Só um momento, deixa eu retomar a conexão com a senhora. Pode falar. Aí o pastor deu apoio para a gente continuou ali orando ao Senhor, né?
mas depois o proprietário, que ele não era convertido, só a esposa que era servo do Senhor, né? Precisou daquele lugar. Nós ficamos sem saber, né, para onde a gente ia, né, para estar reunindo. Aí então depois surgiu outro lugar que nós pudemos lançar a mão, né, e comprar um pedacinho de terra para a construção da nossa congregação. E é onde que surge a igreja da Bomba, ali no quintal da Dona Geralda, é isso? Isso. Aí que Isso foi, surgiu a foi nossa igreja. aproximadamente que ano, irmã Judite? Ah, Aproximadamente que ano? eu acho que a gente não ficou nem um ano na casa da irmã Elisa, não. Nós não Então, chegamos. em Foi no, 1987, 88, por aí, não é isso? que em 86 nós começamos a reunir na irmã Elisa. Nós não ficamos nem um ano ali, nós compramos um lugarzinho para nós, que é ali na Dona Geralda, que nós Sim. começamos a construir ali. E quando aquele grupo de irmãos agora, liderado pelo pastor Daniel Felipe de Souza, adquire esse terreno, compraram esse terreno, a partir daí, como que foi a mobilização, gente, dos irmãos para que pudesse colocar um barraco, um prédio de pé, para que pudesse entrar para estar reunindo? Como foi isso, né? A gente, nos dias atuais, irmãos, a gente precisa muito de ouvir esses testemunhos para que possa nos motivar, para que possa servir de exemplo de fé, para que a gente também possa arregaçar as mangas e fazer mais pela obra do Senhor. Como que foi isso? Isso é de extrema importância para a gente. Aí quando nós adquirimos, através do moço, né, que ofereceu aquele pedacinho de terra para a gente, porque ele viu o nosso sufoco lá na casa da irmã Elisa, né? E a igreja estava crescendo. Aí então que o pastor Vicente comunicou o pastor Daniel, né, que ali estava à venda na Dona Geralda. Na época parece que foi 60 mil, acho, ou 60, eu não sei nem como fala, sei que era 60. Aí nós fomos lá para lá, né? Aí nós pensamos, como que nós vamos conseguir comprar esse terreno, porque a gente não tinha condições nenhuma, a gente estava começando, né? E as pessoas não tinham muito ganho, né? Muitas pessoas desempregadas, né? Não tinha condições nenhuma. Mas ali nós colocamos a nossa fé em prática, né? Nós lancemos o desafio, foi um grande desafio para a gente, que o pastor reuniu a todos, fizemos uma reunião, como seria a compra daquele terreno. Aí então juntou as irmãs davam vestido de festa, vendia entre nós ali mesmo, vestido de festa, outro irmão dava aliança, outros davam anéis de ouro, outros davam bicicleta, desfazia dos seus bens. Tinha irmãos que andavam um pedação de bicicleta para ir trabalhar. Ele doou também essa bicicleta, relógio. Então foi doado os bens assim que pertencia a gente, fomos doando, né? Ali entre si tinha os irmãos que trabalhavam, que recebia mais um pouquinho, tinha irmãos que resgatavam, né? E davam o dinheiro ali. Eu sei que numa noite nós conseguimos esse dinheiro, porque foi um grande desafio que nós fizemos. O pastor reuniu, chamou mais irmãos que eram das outras igrejas que pertenciam a gente também, né? E eles foram doando. Quando pensou que não, nós conseguimos aquele dinheiro e compramos aquele lugarzinho à vista, graças a Deus. Glória a Deus. E a partir daí começou então a construção para que vocês pudessem entrar e reunir, não é isso? Aí pegou, juntou os irmãos que tinha
que era pedreiro, né? Tinha muitos irmãos profissionais, né? Então, juntaram os irmãos, mão à obra, foram construir a igreja. Foi tão rápido na construção da igreja que todo mundo ajudava, mandava lanche para os irmãos que estavam trabalhando. Aí chegamos no ponto de laje, né? E reunimos ali um bom tempo. Glória a Deus. Isso tudo, irmã Judite, nos fortalece a nossa fé, nos traz um grande enlevo espiritual em ver a dedicação, a entrega dos irmãos em prol de um bem comum, em prol da obra do Senhor. E ao ouvir a senhora falando, me faz lembrar da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum no partir do pão, nas orações, né? E eles faziam justamente isso, né? Depositavam aos pés dos apóstolos ali seus bens, aquilo que eles alcançavam, as suas ofertas, né? Seus dízimos. E assim a obra do Senhor ela prosperava, né? De forma que ninguém ficava desamparado. Isso é significante, isso é muito importante para nós ouvir essa história, de ver o empenho dos irmãos ali, entregando bicicleta, entregando aliança, entregando vestido de noiva, né? Se dedicando completamente em prol da obra do Senhor, em prol da obra do Senhor. Os dias têm se passado e a gente não pode perder essa sensibilidade, a gente não pode ficar indiferente à causa do Mestre, né? E ouvir isso, irmã Gite, é muito importante, né? Para os que ainda não conhecem um pouco da nossa história, né? Que não sabem um pouquinho da nossa história. Então, nós vemos aí uma verdadeiro ato de fé desses irmãos empenhados, né? Ali, o empenho do pastor Vicente, o empenho do pastor Daniel, enquanto pastor presidente, né? E ver como que a obra do Senhor ela vai prosperando grandiosamente. Nós vamos chamar, então, agora a irmã Luzia para que ela possa falar também um pouquinho conosco a respeito dos primórdios dessa obra, né? Estou enviando aqui a solicitação para a irmã Luzia. A irmã Judite acabou caindo aqui, não foi eu que desliguei, não, acabou caindo, né? Mas eu estou aguardando aqui agora a irmã Luzia entrar para a gente continuar ouvindo um pouquinho sobre a história da Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna, né? Já estou chamando ela aqui, estou aguardando ela aceitar, né? Para que ela possa entrar aqui ao vivo conosco. Irmã Luzia, estou te chamando, a senhora tem que aceitar aí, aperta o botãozinho aí, estamos aguardando a senhora para entrar ao vivo aqui na live, tá bom? Fiz aí a solicitação, estou aguardando a senhora entrar para que a gente possa dar sequência. Então, irmãos, estamos ouvindo um pouquinho, através das nossas irmãs, a história da nossa igreja, né? Nossa igreja que teve como pastor, presidente, o pastor Daniel Felipe de Souza. Acredito que nessa época, a irmã Luzia caiu a conexão. Vou tentar novamente aqui falar com ela. Mas caiu a conexão. Está precisando atender o convite. Vou fazer aqui mais uma solicitação para a irmã Luzia. Estou aguardando. Então, nós vemos aí o pastor Daniel, ele comprou a briga, né? Juntamente com os irmãos, aceitou o desafio. Pai do Senhor, irmã Luzia. Eu, pastor. Tudo bom? Nós estávamos aqui ouvindo a irmã Judite, né? Contando aqui um pouquinho da nossa história. E a senhora também faz parte, né? Está nesses primórdios aí. Vai poder contar um pouquinho para a gente dessa história. A senhora chegou a acompanhar até onde a irmã Judite falou? Cheguei, tudo que ela falou aí é verdade. Paz do Senhor para todos. Tudo que ela falou aí é verdade. Participei de tudo, até das catingas do xixi dos animais, que ardia no nariz. Mas grande era as vitórias.
A conexão tá falhando da senhora. Pode repetir, irmãozinha? A conexão deu uma falhada. Tá falhando a conexão. Pode ir, irmãozinha. Acho que agora pegou. Então, tudo que ela falou aí é verídico, eu participei de tudo. Eu falei que Falhando? Ai, que pena. Pode falar. Ela que eu vou... tudo que ela falou aí. Ei, irmãozinha. Vamos lá. Retomando. Então, repetindo o que eu falei, né, que não ouviu. Tudo que ela falou é verdade e eu participei, né, de tudo que ela falou. Ela tá com a memória boa, se fosse eu falar, eu esqueceria a metade, mas ela falou em detalhes tudo, né? E, e assim, participei, sim, a gente fazia o culto, o Mano Vicente dirigia, tinha poucos obreiros, as irmãs, como sempre, ajudavam ele, ficava na porta, fazia louvor, ajudava a organizar as irmãs, né? Porque nós estávamos começando, tinha poucas pessoas, né? Mas era muito bom, apesar do cheiro ardido de urina de animal, mas a gente nem ligava, não, nada incomodava a gente, né? Era Glória a maravilhoso. Deus. E a partir de quando vocês foram já para a igrejinha lá, o pastor Daniel fez aquele desafio juntamente com os irmãos abraçaram aquele projeto, colocaram ali a igreja de pé, né? A partir daí, o pastor Daniel, como que foi? O pastor Vicente, que na época acho que era presbítero, né? O diácono, não sei, ele já foi empossado para ser o dirigente e foi dado sequência ao trabalho. Como que foi esse momento? Quando a irmã Judite a gente ia entrar nesse ponto, a dela caiu. Aí eu estou chamando a senhora. Uhum. Então, pastor, nessa parte da construção da igreja, eu já estava numa outra etapa. Quem iria responder melhor é a Judite. Por quê? Porque eu fui abençoada com um terreno em São Pedro. Eu Ah, pagava. entendi. E, nessa época da construção, quem responderia? Porque nós adquirimos o terreno, certo? Através das doações, nós adquirimos o terreno. Aí depois nós construímos um barraquinho, um barraco de tábua, por doação, assim, os irmãos doaram. Mas nessa época aconteceu que eu não estava aqui mais, eu já estava em São Pedro, porque eu fui abençoada. A própria irmã que doou o espaço para a igreja, na época, eu comprei um terreno dela lá em São Pedro. Aí eu fui morar em São Pedro, entendeu? Aí quem responderia essa parte da construção da Entendi. igreja, como que foi, seria Judite, no caso, porque eu vinha eu continuei reunindo aqui na bomba.
eu saía de casa 1 hora, quando era ciclo de oração, 2 horas da tarde, toda quarta-feira eu estava no ciclo de oração, embora que não dava muita irmã, dava uma ou duas, mas o trabalho estava tão bom, que vinha pessoas de longe visitar o nosso ciclo de oração. Tem os parentes da irmã Cláudia Mota, que mora ali no Tararé, eles vinham de lá do Tararé para participar do nosso ciclo de oração, que era muito bom. Era 2 horas da tarde, tinha minhas duas meninas pequenininhas, uma tinha 4 meses, eu botava um pedaço de pano debaixo do banco, e a outra, que é a Lídia, tinha 1 ano e tinha 2 anos para 3 anos, assim, eu prendia ela, fechava a porta da frente, né, e deixava ela solta pelos bancos assim, e ali eu orava sozinha, mas grande as vitórias. E eu continuei morando lá, e na época eu trabalho, como é que é? Morava de aluguel na casa do seu pai. E assim, da gente abençoar a obra, Deus abençoou nós, né? Ele falou assim, ó, eu falei assim, irmão Valdeci, a própria irmã que doou o terreno lá para a igreja, ela está com terreno lá em São Pedro, baratinho, mas nós não temos R$ 1. Nós não, R$ 1 não, naquela época, nem sei como é que, nem lembro mais como é que falava. Ele falou assim, nós somos abençoados por ele. Ele falou assim, olha, a partir de hoje vocês não vão. Nossa, quando eu lembro disso, eu lembro dele com saudade. A partir de hoje vocês não vão pagar aluguel. Vocês vão pegar o dinheiro do aluguel que vocês pagavam para mim e vocês vão juntar para comprar o terreno. Aí nós juntamos o dinheiro do terreno lá de São Pedro, né? Aí era muito ruim o local, mas depois foi melhorando de pouco a pouco. E nós ficamos lá, morando lá uns 3 anos e meio, e reunindo aqui, na Bomba. O trabalho aqui. Aí eu não lembro bem como que foi, entendeu? Durante. Entendi. Mas a igreja foi crescendo, Deus foi mandando obreiros, foi mandando. Tinha um grupo de criança, das crianças foi formando adolescente nessa época, e, e foi crescendo o trabalho. Eu estava lá, Samuel respondeu, eu ficava quieto. Eu lembro de você no carrinho de mão, assim, ó, sua mãe levando para tomar sol, bebezinho, do tamanho da Malu, assim. Eu tomava muito, assim, ficava brincando lá dentro de casa, assim, gateando, assim. E hoje está aí. Maravilha. Então, apesar da distância, né, irmãos, e a senhora continuou servindo ao Senhor, adorando ao Senhor ali, né, juntamente com os irmãos. E a obra foi prosperando, né? Deus foi levantando o conjunto das crianças, conjunto das irmãs, né, jovens, né, obreiros que foram aderindo, né? O pastor Daniel também foi chamando obreiros para estar ali junto no trabalho, né? Então foi algo assim maravilhoso. Uhum. Eles dão. Então, a partir desse momento, né, a seguir, né, nós já vamos entrar aí na década de 90, a senhora continuou reunindo o que mais a senhora poderia falar aí para a gente a respeito da obra? Na década de 90, 87, 90. Ai, já estou ruim de memória, hein? Mas, assim, na época do ano de 90, eu reunia ali com eles. Ailton dava muita assistência, assim, mesmo que ele trabalhava em Carapina, aí descia aqui na ponte, participava do culto, aí depois do culto, a gente ia embora para casa, que a gente morava em São Pedro, né? E na época ia com a gente o irmão Benício, que hoje dorme no Senhor, era obreiro da igreja, e as crianças que hoje são adultos, era do conjuntinho de criança da época, Adriana Barbosa,
todos eles, e estava sempre na igreja. E não faltava culto, não. Não faltava, todo, É. era muito prazeroso participar dos cultos. Tempo desse atrás, eu vi uma foto lá, tinha o Robson Barbosa, Isaías Siqueira, o filho da irmã Argentina, filho da irmã, aquela irmã que morava em Jardim Camburi. Era a mocidade da época, né? A mocidade da época. Era a mocidade da época. A irmã Cecília, que morava ali, é, indo para Jardim da Peia, né? E tinha a família dela toda que reunia. Sempre a gente passa assim, a gente lembra, né, dessas épocas. E era muito bom. E É, depois. e eu não sei se a senhora vai se recordar, mas a senhora, quando estava reunindo ali, né, quando não sei se a senhora vai saber responder, mas quando é que souberam que ia perder o tempo? A senhora chegou a saber dessa história mais para frente? Então, nessa época, eu não estava. Nessa época, quem iria também. Nessa época, eu saí também. Eu fui reunir no bairro da Penha, fiquei 8 anos lá. Minhas crianças, quando eu subi para da Penha, Lídia devia de ter uns 6 anos, Lidiane 4, Leandro uns 2 aninhos. Aí eu fiquei 8 anos lá, porque na época, aí eu estava meio fraco, e eu fui para ajudar ele, né? Eu fui para ajudar ele e ele foi bom para ele. Mas depois eu orei ao Senhor e Deus voltei de novo pro meu cantinho. Aí quando eu voltei para a igreja, ele já tinha demolido lá e já estava reunindo na garagem do irmão Vicente. Entendi. Então eu Eu vou fazer, vou retomar aqui com a irmã Judite, né, para a gente dar sequência isso aí até chegar a essa parte da demolição e dar sequência à nossa história. isso, Tá essa bom? parte da demolição, no caso, é Judite, né? Que a mulher, ela perseguia muito a obra lá. Eu lembro que eles limpavam a igreja, eu também limpava a igreja com eles metendo fogo. Na hora do culto, eles resolviam queimar folha seca, a fumaça ia tudo lá para dentro da igreja e tinha que fechar as janelas urgente e vinha a ação de juizado, tudo, e até que eles conseguiram, né? Mas nessa época, aí volta lá para a gente, porque ela sabe. Aí quando eu voltei para a bomba, já estava reunindo na garagem já do irmão Vicente. Já estava Uhum. reunindo na garagem. Aí depois nós fomos para a igrejinha ali do irmão. Aí essa história aí, durante uns 8 anos, aí ficou no. Entendeu? É. Tá bom. Então tá, irmã Luzia, muito obrigado. Vamos estar retomando aqui com a irmã Judite e dar sequência para a gente chegar até onde nós temos a surpresa no final, né? Então É. tá, paz do Senhor. Obrigado, irmã Luzia. Uhum. Glória a Deus, né, irmãos? Então vamos retomar aqui a transmissão com a irmã Judite, né? Caiu a transmissão com ela quando a gente estava falando mais cedo, mas eu vou enviar aqui novamente a solicitação para a gente dar sequência, né? Com essa pergunta, quando é que souberam que a gente já perdeu o tempo, né? Essa notificação judicial que chegou e o momento que a gente descobriu que o imóvel era de herdeiro e a gente teria que sair do tempo, né? Estou aguardando a irmã Judite aceitar aqui, mas é uma história de superação, irmãos, uma história de superação onde nós recebemos aí a oportunidade de poder propagar o Evangelho, de poder falar do amor de Deus para as pessoas. E foi algo assim de extrema importância, porque muitas pessoas receberam Jesus Cristo como Salvador nessa igreja, né? Muitos estão firmes com o Senhor, outros
já não moram nem mais aqui no estado, já estão em outras localidades, continuando servindo ao Senhor, continuando adorando o nome do Senhor, né? É importante, irmãos, se a irmã Judite não conseguir entrar, eu vou dar sequência na história, que eu vou chegar, assim, para pegar no chifre do boi mesmo, a partir de 1997, porque apesar de ser criado na igreja, houve um momento, né, na minha adolescência que eu não permaneci, né? E aí eu vou retomar a partir de 1997. Mas eu estou aguardando aqui, irmã Judite, para a gente pegar esse iniciozinho aí, para que a gente possa retomar, né? Aguardando a irmã Judite entrar aqui. Acho que a irmã Judite não vai poder entrar. Mas, enfim, irmãos, dando sequência, nós ficamos sabendo que teríamos que sair do imóvel, uma notificação judicial, um dos herdeiros, no ato da compra, não havia assinado o documento e requereu na justiça essa possibilidade, mas está me chamando aqui, essa possibilidade de reaver o imóvel e a gente ter que sair daquele imóvel. Mas eu vou ver aqui com a irmã Judite, quando é que soube que a gente já perdeu tempo. Irmã Judite, Pai do Senhor, está melhor a transmissão agora. Caiu, né? Tá bom. Quando irmã Judite, que vocês ficaram sabendo que a gente ia perder o tempo ali? Foi quando a gente tinha acabado de comprar, né? Aí os pessoal do lado que venderam, tinha uma senhora que não gostava da gente, de jeito nenhum, do povo, né? Que servia ao Senhor. Aí então ela resolveu recorrer. Os filhos dela vendeu o pedaço para a igreja. Depois ela recorreu para adquirir novamente aquilo que nós tínhamos comprado e pago já. Então ela foi na justiça. E nós vemos como que a justiça é falha aqui na terra, né? Os irmãos sacrificaram, depois dos seus bens, compraram, adquiriram o terreno, mas ela recorreu, então a justiça deu a causa para ela, né? Aí veio a justiça, levou o pastor para a delegacia, né? Que não precisava disso, né? Para falar sobre o terreno, aí o pastor questionou que nós compramos e pagamos, que foi o filho dela que vendeu. Mas aí eles diziam que aquilo ali era de herdeiro, não podia ser vendido. Se era de herdeiro... Pastor Daniel foi parar na delegacia? Foi. A polícia veio buscar. Mas só que ele não ficou preso, não. Só foi lá dar uma satisfação, né? Levou. Aí eles foram na justiça, no outro dia eles recorreram, mas aí a justiça deu a causa para a senhora, né? A justiça falou que ela era uma velhinha, então que deixasse a causa para ela, né? Mas não era bem assim, a justiça da terra, né? É muito falha. Só a justiça de Deus que dura para sempre, né? Aí então que o pastor foi, aí recorreram, aí pronto, perdemos a guerra ali, né? E o pior, que além de perder o que nós compramos com o nosso sacrifício, os obreiros da casa do Senhor, que tinha Valdeci também, que era seu pai, né? Que construiu com todo amor, né, na obra, eles obrigaram os obreiros a quebrar a laje, né, com as suas próprias mãos. E isso foi uma grande humilhação, né, para o povo de Deus, né? Eu sei que eu passei quase um ano naquela rua, fiquei sem passar naquela rua quando eu lembrava que a nossa igrejinha tinha sido derrubada. Aí nós ficamos desesperados, não sabia o que fazer, né? Que a polícia obrigou os obreiros, os próprios irmãos que compraram, pagaram, quebrar a laje com suas próprias mãos, né? Então foi derrubada aquela igreja
todinho, tivemos que quebrar a laje, tivemos que carregar o entulho, todinho, deixar a área limpa, entendeu? E nós ficamos pensando para onde nós iremos, mais uma vez. Foi aí que o pastor Vicente cedeu a casa dele, mais uma vez nós vamos para uma casa de residência. Aí o pastor Vicente falou assim, vamos para a minha garagem. Ele tinha uma garagem, né? Tem ainda, né? Mas ele está em memória dele. Nós viemos para a garagem, aqui nós começamos a louvar o Senhor com alegria, né? Foi bênção. Foi muito sofrimento. Os irmãos ficaram tristes, muito tristes. Esse sofrimento foi algo assim que chegou a marcar, né? Ficou marcado. Eu me lembro que nessa parte da demolição, eu já estava também, a gente, né, jovem, vivendo isso na pele, a gente até ficou sem, enquanto humano, sem aquele norte, né? Foi quando Deus, né, iluminou a mente do pastor Vicente para que a gente pudesse estar reunindo ali. Havia até aquele temor de que os irmãos pudessem se dispersar, né? É verdade. E a gente ouvindo conversas externas, né? Agora vai todo mundo voltar para tal lugar. Mas né? eles oravam para a gente voltar, para se eles saírem, eles vão voltar. Mas era plano de Deus nós ter saído. Nós tínhamos saído. E, na verdade, Deus já estava preparando, né, outra coisa. E aí foi quando também, né, a partir desse momento, houve a oportunidade da gente estar fazendo uma congregaçãozinha ali no terreno do nosso irmão Osvaldo. Nosso irmão Osvaldo, né? Que cedeu ali. E a igrejinha foi para ali, né? Os irmãos. A igreja começou a prosperar, crescendo o grupo de criança, crescendo o grupo de adolescente, crescendo o grupo de jovens, irmãs. O negócio estava tão bom que já tinha até irmão adoecendo porque estava cheio demais o lugar, não é verdade? Na época de calor, a gente já ficava lá de fora, que a igreja não suportava tanto irmão. É engraçado que quando nós fomos... Quando eu estava junto com os irmãos, eu morei em Rio Marinho, Rosa da Penha, morei no Sossego, que não é sossego, mas sempre aqui na obra do Senhor. Nunca saí dessa obra, entendeu? Aí, quando a igreja foi ser na garagem Mão Vicente, eu falei assim, eu que não vou reunir no fundo de quintal, eu não vou reunir lá, não. Aí os irmãos, cadê a Judite? A Judite fugiu. Menino, aí eu ficava aqui dentro de casa, o Espírito Santo de Deus não deixou eu dentro de casa. Eu ia no terraço, botava a cabeça por cima do muro, tá lá os irmãos louvando o Senhor. Aí eu voltava para dentro, subia no terraço de novo, o Espírito Santo de Deus não deixou eu dentro de casa. Aí eu peguei, desci, fui lá para a casa do irmão Vicente, onde era a igreja, né? Chego lá, era aniversário do pastor, o pastor me chama para fazer uma oração. Falei assim, essa irmã é uma irmã, é mesmo que ser da minha família. Falei assim, oh meu Deus, tem misericórdia. Mas é uma fraqueza que a gente tinha, né? Mas o trabalho ali foi benção. E as pessoas não deixavam de visitar, não. Vinha Deus usando as pessoas de fora, falando com a gente, confortando a gente, né? Foi até que estava cheio já, né? E depois Deus usou um irmão, né, para doar aquele terreno ali do irmão Osvaldo, né? Para a gente estar construindo aquela igrejinha ali, que foi muita benção, né? Foi onde que tinha bastante obreiro, onde você foi consagrado, né? Ali, né? Verdade. Depois ali, foi muita benção mesmo. Interessante que, né, a partir dali, né, a gente já sendo pequeno, a gente teve que ir lá para o Rogério, né? Fomos lá para o Rogério, que foi um espaço maior, um primeiro grande desafio da Assembleia de Deus, né?
Aliança Eterna. Primeiro grande desafio de você ir para um lugar amplo, que ia pagar um aluguel caro, né? E ainda assim o pastor Vicente, com muita garra, com muito amor, muita dedicação, aceitou o desafio. Nós fomos para lá, né? E na sábia direção ali do pastor Vicente, claro que a igreja, nesse período, ela recebeu a emancipação, né? A igreja, ela recebeu a emancipação e, a partir disso, né, fomos conduzidos, né? Fomos conduzidos sabiamente pelo pastor Vicente, ali na propriedade do Rogério, em frente à escola, Isauro Marques, e a partir dali, muitas vidas aceitaram a Jesus. Nós temos muitos frutos que estão, inclusive, vendo a live aqui, que aceitaram a Jesus ali, voltaram para Jesus ali, né? Muitas pessoas, jovens, né? Que participaram desse trabalho, né? E que estão aí firme com o Senhor até hoje. Então, isso é por demais significante, irmã. É maravilhoso, irmã, a gente ouvir a senhora falar, porque a gente vê nos dias atuais tantas pessoas que né, vivem transitando para lá e para cá, e a senhora ali, né, pegou no chifre do boi e vamos avante, vamos prosseguindo, vamos fazendo a obra do Senhor. E isso é muito importante quando a gente entende que aquilo ali é um ministério que foi dado a nós para que a gente possa prosseguir com a obra do Senhor. Então, o fato de nós irmos para Andorinhas, irmã Judite, foi uma coisa que o próprio Deus foi direcionando, né? Se por um momento acontece o fato da gente perder o imóvel e sermos obrigados a derrubar aquele imóvel com as nossas próprias mãos, Deus ele vai conduzindo a história, né? Igual a senhora falou aí, eu fiquei meio relutante de ir para uma garagem, né? Mas Deus ele conduz todas as coisas. Ele convenceu a senhora que a senhora precisava continuar ali, né? Continuar ali. Que os irmãos só queriam louvar um lugarzinho para louvar o nome do Senhor, né? Eles só queriam adorar o Senhor. Eles não queriam beleza, não queriam chiqueza, mas eles queriam somente adorar o Senhor. Mas a obra foi crescendo, né? Muitos obreiros foram formados, né? Foi bênção mesmo. E a partir daí, irmã Judite, a nossa história ela prossegue, né? A gente houve um momento que a gente precisou sair dali do final, né? De Andorinhas, né? Por conta do crescimento da violência, nós fomos lá para o imóvel do Patão. E depois ali o Senhor nos conduziu para aqui, o local onde a gente está, né? Que é Santa Luísa. Atual. Santa Luísa, o imóvel de Santa Luísa. Nesses imóveis, Deus ele continuou trabalhando poderosamente no coração dos irmãos, continuou salvando vidas, né? Continuou trabalhando nos corações. E a gente está aí, né? Até hoje, graças a Deus. A obra não parou, a obra não vai parar, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor Jesus Cristo, né? E aquela palavra que Jesus Cristo falou, ela se cumpre em nossas vidas, né? Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Nós saímos, fomos para reunir aqui no imóvel onde a gente está, em Santa Luísa, em 2015. E nós estamos chegando agora em 2020. Parece que é um ano que está dando tudo errado, não é mesmo? Verdade. Parece que é um ano que está dando tudo errado. Mas eu lembro, irmã Judite, de um versículo, e é um versículo que me chama a atenção, porque verdadeiramente, diante de toda essa situação, a gente estava assim, a gente tinha uma marca, tinha uma cicatriz, uma ferida, que precisava ser estancada a partir de um imóvel próprio, não é mesmo? Verdade. Porque o trabalho começou num quintal, com pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que não olharam circunstâncias, mesmo junto com animais, estavam ali servindo ao Senhor. Depois dali foram para um local onde, né, ali na sábia direção do pastor Daniel, o trabalho prosseguiu, o trabalho prosperou, os irmãos doaram coisas para que o imóvel fosse levantado. Perdemos o imóvel por uma decisão judicial, derrubamos aquele imóvel, ficamos sem
um imóvel para poder reunir. Fomos reunir na garagem, da garagem fomos para o imóvel do irmão Oswaldo, do irmão Oswaldo fomos para o Rogério, do Rogério fomos para o Patão, do Patão nós estamos no imóvel do Geraldo. E aí, eu lembro do Salmo 126, mãe. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Por que esse verso de Salmo, Magite? A senhora, melhor do que qualquer outra pessoa, vai poder dizer isso. Porque hoje nós estamos sonhando. Sonhando, estamos com os que sonham. Né? Porque hoje nós podemos dizer que o Senhor nos tirou do cativeiro do aluguel. Nos tirou do cativeiro do aluguel. Nos tirou dessa situação de ficar mudando de um lugar para o outro, para que a gente pudesse agora ficar com os que sonham. E eu passo desse verso do Salmo 126, vou lá para 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por que eu uso esses dois versículos, irmã Judite? Porque hoje, especificamente hoje mesmo, no dia 23/10, nós assinamos esse documento, né, do nosso imóvel em Andorinhas que o Senhor nos deu, o Senhor nos presenteou. Hoje nós assinamos, finalizamos a assinatura, porque nós podemos dizer que não estamos mais no aluguel, né? Estamos aqui finalizando, estamos em processo de mudança, mas nós já temos o nosso imóvel que nós vamos começar agora a fazer igual aqueles irmãos que se não ficaram apegados muito nas coisas. Oi? Vamos se doar. É verdade. Abrir mão dos bens, né? É verdade. E trabalhar, né, com toda afinco para que a gente possa ter o nosso tempo de pé, né? O nosso imóvel fica na rua Emílio Ferreira da Silva, né? É onde nós vamos ali servir ao Senhor, adorar ao Senhor, dar continuidade à obra que o Senhor nos confiou, né? É verdade. E esse trabalho não é trabalho de uma pessoa. Esse trabalho não é um trabalho de duas pessoas, esse trabalho é o trabalho de uma coletividade. É um trabalho de vários irmãos que se empenham, que amam esse trabalho, que não abandonaram esse trabalho, que está ali para o que deve né? É claro que muitos irmãos que saíram também deram muita contribuição ao trabalho, a gente sabe disso, a gente não pode ser ingrato em dizer que aqueles que saíram que nunca ajudaram, não podemos falar isso. Muitas pessoas que Deus sabe a razão de cada um, que não estão conosco, que saíram, né, por uma questão de foro íntimo, particular, né, mas que foram canais de Deus também para nos abençoar, a gente sabe disso. Verdade. E aquilo que o Senhor permitiu a dar continuidade aqui, nós vamos continuar, nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos arregaçar as mangas, as marmitexes estão ali, né? Nós já vamos aí precisando de 30 valentes para 300 marmitex, todo segundo domingo do mês, valores para que possa ser investido na construção do templo. E hoje eu ouvi uma coisa que é muito importante, eu tinha ouvido isso antes e eu ouvi hoje, a respeito de engenheiro e arquiteto, para que possa já fazer o projeto da nossa casa. Para que possa fazer o projeto da nossa casa. E a gente quer fazer uma coisa muito bem planejada, minha gente, uma coisa muito bem projetada, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que a gente possa realmente construir uma igreja dentro das normas, dentro daquilo que a lei permite, né? A gente não quer fazer nada na clandestinidade, e com um projeto, para que a gente possa ter a nossa casa, e aquela casa a gente chamar casa de oração, lugar do Senhor. Não vai ser o imóvel do fulano, do beltrano, do ciclano, que vai alugar para a gente, vai ser o imóvel da Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. Irmã Judite,
eu estou como os que sonham. Eu acredito que a senhora também está dessa forma. Porque o Senhor nos tirou do cativeiro, irmã Gide. O Senhor nos tirou do aluguel para que a gente possa estar no imóvel agora e poder adorar o nome do Senhor. Nós temos 5 minutos no final dessa live. E eu quero, irmã Judite, nesses 5 minutos finais aqui da nossa live, dizer para cada um dos irmãos como que os irmãos são importantes para essa obra. Dizer para cada um dos irmãos que nós amamos os irmãos, né? Cada um dos irmãos mora em nossos corações, e é nesse ritmo de comunhão, nesse ritmo de adoração, de sensibilidade ao Espírito Santo, que nós vamos dar sequência a essa obra. E essa obra, ela vai continuar prosperando. Não desista, não pare, não desanime, continue firme com o Senhor, porque você também é responsável para que hoje nós pudéssemos estar assinando esse contrato. Vamos continuar precisando de você, meu irmão, de você, minha irmã, você que é dizimista, você que é ofertante, você que faz votos. Nós vamos continuar precisando da sua ajuda. Não pare, por favor, nos ajude. Nós teremos um compromisso mensal de R$10.000 para que a gente possa dar continuidade a esse pagamento. Nós vamos estar no imóvel, que é nosso. Vamos pagar por algo que é nosso. Por isso, nós precisamos de cada um dos irmãos neste momento para que a gente possa dar continuidade à obra do Senhor. Não é mesmo, gente? É algo assim, por demais fantástico. Saber um pouquinho da nossa história, né? A gente, né, teve o nosso pastor Daniel Felipe de Souza, o nosso pastor Benhu, né? Benhu Oscar Castelo, que também foi o nosso pastor presidente. Não podemos deixar de mencionar, né, os nossos pais, os nossos patriarcas, né? O pastor Vicente. Foram pastores que passaram por essa obra, né? E deixaram legado. Eu quero aqui agradecer imensamente ao pastor, né, ao pastor Benhu, né? O pastor Benhu, que foi o pastor que emancipou esse trabalho, né? Na época, para o pastor Vicente. Quero agradecer imensamente a irmã Adna Castelo, quero agradecer imensamente, né, a todos os pastores que passaram, que ficaram à frente desse trabalho, o pastor Nilson, o pastor Alaí, né, pessoas que fizeram parte deste trabalho e que deram a sua parcela de contribuição. Por isso, para a gente, é muito importante a gente falar um pouquinho da nossa história e dos desafios que virão daqui para frente, não é mesmo? Porque nós só estamos começando mais um novo desafio. Nós passamos por tudo isso, né, irmã Gide? Passamos por tudo isso. E agora nós temos um novo desafio. E esse novo desafio é quitar a propriedade, o imóvel que nós compramos. Para a glória do nome do Senhor. Amém. Eu sei que Deus trabalha direitinho, né? Você não era crente, Jesus te salvou. Pastor Vicente na direção, te consagrou, te instruiu, te ensinou tudo direitinho, né? O Daniel, o filho dele, presbítero, né? Então ele deixou tudo encaixadinho, contava tudo certinho. O Senhor recolheu e te deixou. Você, Daniel, os obreiros, né, que nos ajudam também. Então, Deus é muito lindo, Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Você era um neném. Deus preparou tudinho. E te deixou... A obra é dele, né, gente? Eu digo que eu não sou profeta, nem filho de profeta. Meu ministério é parecido com o de Amós, né? Não sou profeta, nem filho de profeta. Mas aprova o Senhor. A obra não é minha, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Então Deus levanta quem quer, onde quer, na hora que quer. Né? Verdade. O que a gente precisa ter é não se apegar a alguma coisa como se a gente fosse dono daquilo. Isso eu tenho a plena certeza, eu não sou dono de nada, o dono de tudo é o Senhor. Ele achou graça em mim e nós vamos dar sequência a essa obra. Irmã Judite, eu agradeço imensamente
essa participação da senhora, a participação da irmã Judite, a todos os irmãos que ouviram um pouquinho. Isso é só um pouquinho, irmão, da nossa história. Né? Quem sabe a gente marca a parte 2, né? Mas eu agradeço muito também. Capaz